que o inverno tem a ver com a perda da produtividade? Já se questionou sobre isso? Já passou essa pergunta pela sua cabeça? Se você ficou curioso para saber se tem relação, nesse vídeo eu vou te contar que sim, existe uma direta relação entre inverno e perda de produtividade. Então assista esse vídeo até o fim, que você vai entender como é que você pode ficar mais atento para que você não deixe que a produtividade seja afetada por uma questão de estação do ano. O que eu tenho a dizer é que existe uma relação fisiológica ligada com a estação do ano, com o nosso funcionamento do corpo. Quando a gente está no inverno, a gente tem normalmente, na verdade, nossos hábitos mudam. Então a gente fica muito mais em casa. A própria estação do ano, a temperatura nos faz não estar mais tanto no sol. O maior responsável por essa mudança, por essa alteração com relação à nossa produtividade é a incidência solar. Então, o sol é o principal fator que nos faz ter essa reação, ter esse impacto na produtividade. Por quê? Dentro do nosso cérebro, a gente tem uma região chamada hipotálamo. Nessa região, ela é produzida algumas substâncias que são fundamentais para a manutenção do nosso organismo e, consequentemente, existem funções muito específicas que cada substância produz. Então, quando a gente está, por exemplo, com a baixa incidência solar ou à noite, principalmente, a gente tem uma produção de um hormônio chamado melatonina, que ela é o hormônio do sono, vai regular o nosso corpo e o nosso sono. Então, o que ele faz? Diminui os nossos batimentos cardíacos, diminui a nossa temperatura, diminui o nosso metabolismo, tudo para que o corpo esteja com uma energia mais baixa e ele possa adormecer e então ser realizadas ali as funções, a produção, o que quer que seja durante o sono. Quando o dia clareia, a gente tem a produção de uma outra substância chamada serotonina, que, dentre outras funções, ela vai produzir a regulação do nosso humor. Então, o hipotálamo é o responsável pela liberação dessas duas substâncias. E quando a gente está sobre efeito, por exemplo, do inverno, o que a gente mais faz? A gente fica mais recluso, a gente não sai muito ao ar livre, ou às vezes até por condições climáticas, a gente não tem tanto sol quanto no verão, na primavera. Então a gente não tem normalmente muito estimulado essa produção de serotonina. E aí é que a gente vai ter os impactos, porque a gente vai ter uma disfunção, né, de proporções dessas substâncias no corpo. Então, em vez de a gente estar com aquela substância que nos dá mais energia, né, que nos mantém mais dispostos, a gente vai estar com a incidência mais elevada daquele hormônio do sono, que é o que vai regular, que vai baixar a nossa energia, que vai diminuir a nossa frequência cardíaca, consequentemente a gente vai ter uma perda de concentração, a gente vai ter um problema de memória, a gente vai ter talvez dificuldades de encontrar de repente palavras mais adequadas, ou mesmo aquela memória de curto prazo, a gente vai ter prejudicado. Então, esses são algumas consequências que a gente tem por a gente estar com mais produção de melatonina no corpo. E, consequentemente, isso vai impactar na nossa produtividade, porque a gente não vai conseguir ter o mesmo ritmo de trabalho, a gente não vai ter a mesma disposição para as atividades, a gente não vai conseguir cumprir o nosso planejamento. Então, isso vai afetar diretamente a nossa produtividade no trabalho. Então, o que a gente pode fazer para que a gente não tenha esse impacto no nosso dia a dia, que é um impacto natural, né? E quando a gente conhece
o que acontece. Por isso que eu gosto muito de trazer o porquê das coisas, né? Como que as coisas funcionam, para que a gente possa entender o como funciona e o que a gente pode fazer para evitar que a consequência esperada aconteça. E aí a gente possa ter um controle maior daquilo que a gente quer e a gente não é controlado pelas coisas que acontecem. Então, existe formas, claro, de a gente minimizar ou eliminar esse impacto que o inverno traz para o nosso organismo e, consequentemente, na nossa produção. A serotonina, que é o hormônio que a gente produz de dia, né? Que é o que nos traz a regulação do nosso humor, entre outras funções, ela pode ser encontrada, bom, primeiro, obviamente, estando no sol, né? Pegando a incidência da luz solar. Então, um dos primeiros pontos que a gente tem que observar no inverno é realmente prestar atenção em fazer atividades fora de casa, sempre que possível, sempre que tiver sol. Então, aproveitar todo o tempo possível que a natureza nos proporcionará para que a gente possa estar aí estimulando a produção dessa substância. Outra forma da gente conseguir que esse estímulo ocorra é através da alimentação. Então, existem alimentos que estimulam e produzem, né, que ajudam o nosso corpo a produzir essa substância. Por exemplo, né, quais alimentos a gente pode comer? A banana ela estimula, o morango, o abacaxi, o mamão, também algumas folhas verdes como o agrião, o espinafre, a rúcula, também alimentos como carnes magras, peixes e aves, chocolates amargos também ajudam, alguns grãos como feijão e também castanha do Pará, por exemplo. Então, existem alimentos que a gente pode consumir quando a gente tem esse conhecimento e que vai nos ajudar a estimular a produção da serotonina, que é o hormônio que vai nos ajudar a mantermos ali a produtividade em alta. E evitando que a melatonina esteja ali fazendo a função dela do sono no horário que não é o horário que a gente precisa. Outra forma de você conseguir, né, estimular essa produção é fazendo exercícios físicos. Então, o exercício físico também ajuda na liberação dessa substância. Atividades prazerosas também ajudam. Então, rever fotos antigas que te tragam boas lembranças, né? Claro, para estimular. Atividades que você goste de fazer, um hobby, alguma coisa nesse sentido. Se puder fazer no ar livre, melhor. Se tiver sol, já junta o útil ao agradável. Então, essas formas são recursos que a gente tem, onde a gente pode estimular o nosso organismo a produzir uma substância que é favorável para nós e que a gente precisa que ela esteja ali no nosso organismo para a gente manter a nossa produtividade ali em alta. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, eu espero que eu tenha acrescentado um pouquinho de conhecimento aí para você, principalmente como o inverno nos afeta no dia a dia, com a nossa produtividade, e que a gente consiga, através dessas informações, desse conhecimento, trazer uma forma, né, reverter esse impacto que inevitavelmente a estação do ano nos traz, mas que a gente consegue, com esses recursos, fazer ela se tornar favorável para nós. Se você gostou desse conteúdo e ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. A gente tem diversos conteúdos focados na parte de carreira, desenvolvimento profissional, e eu sempre trago aqui outras novidades, outras informações que vão te ajudar a se manter aí em desenvolvimento e crescendo na sua carreira, se é isso que você busca. Se você gostou também do vídeo, dá um like, compartilha com as pessoas que você acha que também vão considerar interessante esse conteúdo. E eu agradeço por estar comigo aqui mais uma vez, por assistir esse vídeo até aqui o final. E então nos vemos nos próximos vídeos.